Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de janeiro, terça-feira. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é bispo e doutor da igreja, um grande homem que deixa um grande legado para a igreja, sobretudo um legado espiritual profundo. Dele surge uma ordem chamada também Salesianos, mas isso a partir de Dom Bosco. Mas este homem escreve inúmeras obras, dentre elas podemos destacar o Tratado do Amor de Deus e um pequeno escrito chamado Filoteia, Introdução à Vida Devota, que é um caminho, um direcionamento para esta vida fecunda em Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Francisco de Sales nasceu na França em 1567 e lá faleceu em 1622. Bispo e doutor da Igreja, é reconhecido como um dos grandes mestres da espiritualidade moderna. Foi diretor espiritual de almas e um dos fundadores da Ordem da Visitação. Proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos, é autor da Introdução à Vida Devota e do Tratado do Amor de Deus, textos clássicos da literatura espiritual. Celebrando sua memória, peçamos a Deus a virtude da mansidão, virtude esta, amados irmãos e irmãs, que nos permitem estar sempre com o coração disponível a Deus. Diga-se de passagem, São Francisco de Sales era colérico. Ele tinha um temperamento muito forte. Porém, pela graça de Deus, ele conseguiu modelar, poderíamos dizer, essa disposição explosiva que muitas vezes ele tinha. Diz algumas biografias que a mesa, a escrivania onde ele atendia o povo, por baixo era toda arranhada com suas unhas. De tal modo que ali, naquele momento, quando vinha então um rompante de raiva, para não externalizar com aqueles que ele estava convivendo, ele desferia então essa força sobre a escrivaninha, para de certa forma jogar para fora o que estava sentindo, mas não ferir ninguém. O Senhor nos ajude então a encontrar esta virtude. Então, mesmo sendo colérico, ele atinge o grau de ser considerado um homem sumamente portador da mansidão.
Nós estamos dentro deste contexto, celebrando e vivendo então um tempo comum, hoje com a graça de Deus, celebrando esta memória tão importante de São Francisco de Sales. Todo santo da igreja para nós um luminar, um farol que nos ajuda a percorrer o caminho do Senhor. A primeira leitura é da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 1 a 10. E continua falando, sobretudo, sobre o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz: a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Então, a lei é para nós um esboço da realidade futura, do ordenamento futuro, da graça de Deus em nossa própria vida. Então, é apenas um esboço. Por isso, nós precisamos vivenciar este caminho, buscando de fato as realidades do alto, as coisas que vêm de Deus. O Salmo 39 traz como resposta: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Quantas vezes essa palavra não se faz verdade em nossa vida? Quantas vezes, para as coisas de Deus, as realidades de Deus, nós vamos esforçados, nós vamos com o coração muitas vezes amarrado. Então, que possamos de fato ir ao encontro do Senhor, fazer com alegria, com prazer a vontade de Deus. Por fim, nós hoje ouvimos este trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 31 a 35. Fala do modelo de família, um novo modelo de família. Família não mais simplesmente por vínculo sanguíneo, mas por buscar fazer a vontade de Deus. Está pautada na vontade de Deus. Nós estamos aqui no Evangelho de São Marcos, então, nesta continuidade, então, de semana passada, nós terminávamos, então, na semana passada, antes da liturgia do domingo, nessa reflexão de que os familiares de Jesus vão até ele porque ele está agindo como alguém que tinha perdido a razão, não comia mais, enfim, então eles vão para o encontro dele. Há nessa questão algo importante, o vínculo não só de sangue, mas dos clãs, que determinavam como o indivíduo deveria ser para a realidade da comunidade. Então, eles vão ao encontro de Jesus. E aqui então é a continuidade. Chegaram onde estava Jesus, a mãe dele e seus irmãos. A palavra irmãos engloba tudo. Não havia no contexto de Jesus expressões para definir bem o termo parente, ou seja, primo ou prima, enfim. Então todos são irmãos aqui que fazem parte do clã, da família. Eles ficaram do lado de fora e pediram, chamaram, ordenaram que Jesus viesse para fora. Estavam lá de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma grande multidão ao redor de Jesus. Então eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Há um rompimento. Jesus rompe com a estrutura, com essa estrutura que vinha já da herança dos clãs, e passa a trazer esta boa nova, essa boa notícia de uma família que se congrega, de irmãos, sobretudo a partir da vontade de Deus. Jesus questiona: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para os que estão ao redor de si, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos e irmãs, nesta vida não houve ninguém que soube fazer prontamente a vontade de Deus, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, como Maria Santíssima. Jesus não está desprezando Maria, está enaltecendo, porque está colocando ela para todos como exemplo.
aquele que procura fazer a vontade de Deus, aquela que procura fazer a vontade de Deus. Este é o convite que Deus nos faz. Este é o convite que o Senhor faz a cada um de nós. Sejamos atentos à sua palavra, guardemos em nosso coração a palavra de Deus e que por intercessão de São Francisco de Sales, possamos também nós servir ao Deus da vida com profunda mansidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.